Olá, tudo bem com você? Sou o Gustavo Vanck, técnico em segurança do trabalho, auditor interno de SGI e consultor de SGI, Sistemas de Gestão Integrado, Qualidade, Meio Ambiente, Saúde e Segurança do Trabalho. Eu desenvolvo esse canal e criei esse canal para ajudar vocês, das áreas de qualidade, meio ambiente e saúde e segurança do trabalho, a aplicarem normas, requisitos legais, instruções dentro do ambiente onde vocês atuam. E no vídeo de hoje eu quero refletir com vocês e quero deixar algumas dicas dentro da nossa carreira. Como assim, Gustavo? Fica no vídeo até o final, aproveita o conteúdo para aplicar no seu dia a dia e transforme sua carreira. Estamos falando de empreender dentro da nossa carreira. É justamente sobre isso que eu quero conversar com vocês e quero trazer algumas dicas para que vocês possam aplicar dentro do dia a dia de vocês. Primeiro de tudo, o que é empreender? O que significa empreendedorismo, principalmente nos dias em que estamos vivendo? Muito se fala sobre empreender e sobre empreendedorismo. E muitas vezes isso pode gerar uma certa confusão dentro da nossa cabeça, né? Empreender é você olhar de maneira diferente e dar uma solução ou melhorar algo que está acontecendo. Ou seja, sair da famosa caixinha que a gente sempre fala e olhar para uma situação, para um problema, com um olhar que ninguém viu ainda, um outro ponto de vista e conseguir melhorar ou resolver este problema e assim trazer um resultado significativo e positivo para a sua carreira, para a sua empresa, é, para a empresa que você trabalha. Então, esta é a visão do empreender e do empreendedorismo. Pensando nisso, o que me leva a empreender? O que me leva a ser um empreendedor? E por que é importante eu empreender? Primeiro, você vai ter uma guinada na sua carreira. Você vai poder ajudar e auxiliar a empresa onde você está atuando a ter resultados significativos. Eu falo tanto aqui no canal e existem vários vídeos falando sobre gestão, sobre a área técnica, de como calcular ruído, de como realizar atividades em altura, enfim, uma série de temas que está voltado para a área da segurança do trabalho. E dentro destas áreas, nós temos possibilidades de melhoria. E quando você consegue melhorar algo, melhorar atividades, melhorar fluxo, você traz a consequência disso são resultados significativos para a organização, ou se for uma empresa sua, por exemplo, os resultados são para você. Então é muito importante a gente enxergar as atividades de como elas são realizadas e poder melhorá-las ao longo do tempo ou trazer resultados que vão fazer com que a empresa cresça, com que sua carreira cresça e que com as atividades das empresas, com as atividades dos colaboradores também possam ser facilitados e os colaboradores possam crescer junto com isso. Então, o empreendedorismo é muito importante dentro da organização, dentro da sua carreira profissional. E eu digo que a gente tem que ter este olhar empreendedor desde o momento o qual a gente começa a estudar ou começa a entender. E aqui fica uma dúvida muito grande. Em que momento eu posso e devo empreender? Qual momento da minha carreira é o melhor para eu começar a empreender? Eu digo para você que empreender e ser um empreendedor, você pode e deve começar a partir do momento que você entende a vida. Nossa, Gustavo, vou começar a empreender lá com 7 anos de idade? Lógico, você não tem raciocínio, você não tem noção disso, você não tem experiência e você não tem conhecimento para isso. Mas com esse conceito de um olhar diferente, você pode começar a empreender, como muitas crianças empreendem, né? A gente vê aí crianças tocando piano com 6, 7 anos de idade, enfim, uma série de outras coisas. O que eu digo com isso? É importante que as pessoas que estão à sua volta também consigam perceber isso. Mas tirando essa parte mais infantil, mais do começo da nossa vida, empreender e o momento exato de empreender é o momento que você sente que você está
mais criativo, talvez, que você tenha um olhar mais questionador sobre as situações que estão acontecendo ao seu redor, ao lugar onde você está inserido, a empresa onde você está atuando, esse é o momento que você deve empreender. Então não existe uma época certa, uma data certa, uma experiência correta. Eu digo que a partir do momento que você começa a olhar ao seu redor e as coisas começam a te incomodar de alguma forma, você olha para as atividades, para a empresa, você começa a perceber que aquilo está incomodando, que pode ser feito de maneira diferente, esse é o momento que você pode e deve empreender. Lógico, existem algumas dicas e eu vou falar sobre elas no vídeo de hoje, de como você canalizar esta inquietação da sua vida para que você possa ter resultados. Né? Não adianta você questionar uma série de coisas e não conseguir direcionar esse questionamento. Você vai acabar se frustrando e aí o empreendedorismo para você vai ser algo pesado, vai ser algo chato, vai ser algo que não vai te trazer resultado e você vai deixar toda aquela criatividade, toda aquela sua inquietação guardada para dentro de você e você não vai trazer nem resultado para você, nem resultado para a empresa e nem resultado para a sua empresa, caso você for um empresário. Então, não existe um momento certo, mas existe um momento onde você começa a perceber que as coisas precisam ser diferentes. Por isso que empreender e ser empreendedor é muito importante, não só nos dias de hoje, mas sempre foi muito importante. É que hoje isso está muito mais em alta, se fala muito mais desse empreender, desse empreendedorismo, e nesta época em que estamos vivendo, que é essa época de pandemia, essa palavrinha veio muito forte e as atitudes de empreendedorismo veio muito forte. Então, isso aflora e deixa com que as pessoas faz com que as pessoas comecem a se mexer e você tem aí uma série de situações de empreendedorismo que trazem resultados, né? Então, esse é o momento, essa é a cara que você tem que dar para o seu empreendedorismo, a hora que você estiver irrequieto. E como que eu começo isso? Como é que eu faço? Como é que eu me torno um empreendedor? Como é que eu posso empreender? E aí eu vou trazer um pouquinho da minha experiência para vocês, com algumas dicas que vai ajudar com o que eu vejo, com o que eu assisto dentro dos canais, dentro do que eu leio e dentro da minha experiência como consultor, como gestor da área de sistemas de gestão integrado, porque o sistema de gestão integrado, ele tem, ou qualquer sistema de gestão, seja qualidade, meio ambiente, saúde e segurança do trabalho, ele tem essa irrequietação, esse olhar para a melhoria contínua. E isso faz com que a gente comece a pensar de maneira diferente sempre dentro das organizações. E aí eu trago essa experiência para vocês. Primeira coisa que você tem que entender para empreender ou para ser um empreendedor, seja na sua carreira, ou seja na sua empresa, ou na empresa onde você está atuando. Primeira coisa, você tem que ser uma pessoa especialista e, ao mesmo tempo, essa especialidade tem que ser em diversas áreas. Corrigindo, não ter especialidade em diversas áreas, mas você tem que conhecer diversas áreas. Não adianta você ser um excelente gestor de qualidade ou um excelente operador de máquina e não ter uma visão sistêmica, não abrir essa visão para outras áreas dentro daquela qual você está atuando. Então você tem que ter ser uma pessoa que entende, ser uma referência, ser um especialista, mas ao mesmo tempo ter conhecimento em outras áreas para que você possa empreender. Esse é o primeiro passo. Então, você ser especialista somente vai te ajudar? Até certo ponto, sim. Mas vai chegar um determinado momento que você vai precisar ou vai querer empreender e aí você vai enxergar outros pontos e não vai ter esta experiência ou não vai ter este conhecimento para que você possa atuar em diversas áreas dentro do mesmo segmento ou em outros segmentos. Então, essa especialidade e diversidade ao mesmo tempo, né? Ter um olhar
E aqui a segunda dica, né? Ter um olhar, como eu falei durante o vídeo, irrequieto, ou seja, enxergar os problemas ou ter um olhar de interrogação, de questionamento sobre tudo aquilo que é feito. Não é um olhar somente para achar problemas. Os problemas eles acontecem todos os dias, mas você tem que ter esse olhar que vai fazer com que questione tudo que está sendo feito para que você possa melhorar. Ah, mas está funcionando do jeito que está. As coisas estão acontecendo dessa maneira e estão corretas, ou isso está trazendo resultado para a empresa. Tá bom, ok, mas o que eu posso fazer para agregar mais? O que eu posso fazer para reduzir o tempo de uma atividade? O que eu posso fazer para reduzir um acidente? O que eu posso fazer para gerar menos resíduo? A empresa está funcionando, está tudo correndo dentro da normalidade, mas o que eu posso fazer para melhorar? E isso é o pensamento de esse olhar de questionamento, esse olhar de procurar problemas ou ter a visão de ser um solucionador de problemas. Eu acho que essa é a palavra mais correta para se falar. Você ter este pensamento de ser um solucionador de problemas. Então você vai olhar para o ambiente e vai procurar problemas no bom sentido, né? Você vai entender como aquilo acontece e resolver aquilo, trazer algo novo para aquela atividade, para aquela, para aquele processo, para aquele fluxo, né? Mesmo que seja mínimo, né? Você tem como fazer essas mudanças, né? Lógico, existe uma série de questões tecnológicas que você vai falar assim, ah, mas eu posso trazer um equipamento novo que vai melhorar o fluxo? Sim, né? Além disso, outras situações pequenas, mas que vão trazer um resultado significativo lá na frente. E aqui, junto com isso, né, você não adianta, e voltando na dica anterior, né, não adianta você ter este olhar e não conhecer a empresa, não conhecer o segmento de mercado, não conhecer o negócio. Então, volto a falar um pouquinho daquela especialidade, mas conhecer como é que tudo funciona, como é que essa sistemática toda envolve a empresa, envolve a atividade, envolve a sua carreira, né? Quais são os mercados, quais são as possibilidades, onde que existem os pontos fracos, quais são esses pontos fracos, quais são as oportunidades. Tudo isso está dentro da cabeça do empreendedor. Tudo isso está dentro desse olhar de procurar problemas, né? Esse olhar irrequieto, onde está sempre buscando uma brecha para melhorar. Então é esse foco de você conseguir olhar sistematicamente para tudo e entender como que eles se encaixam e aí você conseguir entender qual que é o ponto falho e atuar naquele ponto falho. E aí você tem que conhecer a empresa, por exemplo, né? Não adianta simplesmente você ser um operador de máquina e querer empreender dentro da empresa, mas você não conhece, vamos supor, né, da portaria à alta direção. Aí você vai perguntar para mim, mas Gustavo, como é que eu vou conhecer da portaria à alta direção ou administração da empresa, sendo que eu sou uma pessoa que está ali sempre focado em produzir, produzir, produzir. E aí é onde vem o olhar para o questionamento. Você tem que ser a pessoa, como é que funciona? Como é que eu vou conhecer a empresa? Quais são as oportunidades que a empresa me dá para eu poder entender como é que ela funciona? Ou melhor ainda, né? Dentro do, sei lá, por exemplo, dentro da meia hora de almoço, o que eu vou fazer? Eu vou lá tirar o meu cochilo, vou lá jogar minha sinuca, meu pembolim, vou lá. O que eu vou fazer no meu horário de almoço? Vou entender, vou procurar me aprofundar um pouquinho mais na empresa, vou procurar me aprofundar um pouquinho mais nesse mercado onde a empresa está atuando, enfim. O que eu vou fazer para poder ter este olhar irrequieto e ter a diversidade e a especialidade dentro daquilo que eu quero? Então, isso tudo vai moldando este olhar de empreendedorismo, né? Esse olhar empreendedor. Depois, você vai. Uma outra dica que eu quero trazer para vocês é ser audacioso, não ter medo das falhas, né? Você propor mudanças e entender que aquelas mudanças podem ser audaciosas
e que podem existir falhas. No empreendedorismo e na hora de você empreender, na hora de você olhar para isso, você vai planejar. E às vezes o planejamento não dá certo. E você não pode encarar esta falha ou este não dar certo do seu planejamento como uma catástrofe e a partir daí eu não vou empreender mais ou é uma falha muito grande, enfim. Você tem que enxergar esta falha como uma oportunidade para entender como é que foi o seu planejamento e como foi a execução de tudo que você planejou. Então, analisar a falha e entender que ela existe, que ela pode existir e que você pode aprender com ela é uma vantagem muito grande. Né? Não se martirize, não se culpe, ou mesmo a empresa, né? Não seria o ideal a empresa cobrar pelas falhas de planejamento e sim entender o porquê dessas falhas. E aí a gente vai entrar lá nas análises de não conformidade, que também tem um vídeo falando sobre isso aqui no canal, que é justamente não buscar o culpado e sim entender o que aconteceu para que esta falha não se repita e você possa, junto com essa falha, corrigir possíveis falhas semelhantes em outras linhas de produção. Então é muito importante você entender isso. Ser audacioso é olhar para o problema e, mesmo que seja pequeno, divulgar isso. Vamos resolver isso, vamos melhorar este fluxo, essa atividade, vender o seu peixe, mostrar que você é capaz e que você tem conhecimento para melhorar algo e melhorar e resolver algum problema que esteja acontecendo dentro da organização ou até mesmo dentro da sua carreira ou até mesmo dentro de um segmento de mercado. Divulgar isso, olha, a ideia é minha, vamos implantar isso. Ah, mas é loucura, você está falando uma coisa que não dá certo. Vamos planejar, venda isso, crie possibilidades para que você possa evidenciar e mostrar que isso pode acontecer. Isso é muito importante dentro das empresas, né? Colaboradores e trabalhadores audaciosos que têm esse olhar do que a gente está falando no vídeo e propor sugestões, mesmo que pareçam absurdas, é uma vantagem muito grande para a empresa. Porque nesse momento, com uma sistemática bem aplicada, com um planejamento bem executado, com uma execução acompanhada e verificação de tudo isso, você com certeza vai gerar resultado. Seja para sua carreira, seja para sua empresa, seja para a empresa onde você está atuando. Então, não deixe de ser uma pessoa audaciosa. Dentro dessas ideias que possam ser mais absurdas possíveis, sempre tem uma ideia que é executável e que traz resultado. Então, fuja deste segurar a ideia com você e você ter medo de que, eu falhei, agora acabou minha carreira. Não. Seja, pense justamente o contrário. Seja audacioso e encare as falhas como aprendizagem. E depois ter este olhar sistêmico, que eu já comentei um pouquinho dentro do vídeo, que é olhar para a empresa como um todo, entender como a empresa funciona, entender como o mercado funciona. Esse olhar de conhecer como eu falei, né, desde a portaria até a administração da empresa, até a diretoria, como tudo acontece, como o mercado reage, quais são as interferências do mercado. Esse olhar sistêmico é um olhar de uma pessoa empreendedora. Ela está sempre analisando e entendendo tudo o que está acontecendo dentro da organização, dentro do mercado, dentro do universo onde ela está vivendo, né? Então estar antenado com tudo que acontece e vai trazer um olhar ou uma atitude empreendedora dentro da sua carreira, dentro do seu dia a dia, dentro da empresa que você está trabalhando. Você pode estar se perguntando, até pode perguntar para mim, Gustavo, como é que eu empreendo isso dentro da empresa que eu estou atuando, dentro da empresa onde eu estou trabalhando, se ela não me abre as portas ou se ela não tem oportunidade para isso? Bom, aqui vai depender muito da sua realidade, vai depender da maturidade da empresa
e vai depender de como a empresa entende este empreendedorismo, esta visão. Se a empresa tem essa maturidade, se a empresa tem essa consciência, é mais fácil, o caminho é mais tranquilo, porque ela vai dar abertura para você trabalhar, ela vai dar abertura para que você possa expor as suas ideias e, de certa forma, vai te recompensar, ou normalmente, né, eles recompensam por essas ideias que trazem resultados para a organização. Então, esse é o caminho mais tranquilo. Se a empresa não tem essa visão, o seu caminho vai ser um pouquinho mais suado, porque você vai ter que demonstrar isso, você vai ter que demonstrar para a empresa que empreender ou ter esta visão diferenciada das coisas traz resultado e você vai ter que gerar evidência para isso, ou seja, você vai ter que trabalhar um pouquinho mais para mostrar isso para eles. Lembrando sempre que quando a gente fala em gestão e administração de empresas e pensando na organização visando lucro, que é isso que é um dos motivos, né, da existência das organizações, é você gerar lucro e você poder trazer este recurso para os acionistas, então você tem que levar isso também para eles, né? Então eles conseguem enxergar, ou é mais fácil para eles entenderem uma situação quando você está falando em investimento versus despesa e o lucro que isso vai te dar. Então esteja sempre embasado com as evidências, com números de possíveis resultados dentro daquilo que você está pensando. Como que eu faço isso? Utilizando uma ferramentazinha muito simples, falo também bastante no canal, que é o famoso PDCA. O PDCA é uma ferramenta simples, fácil de utilizar, que basicamente é planejar, executar, controlar, verificar e agir em cima daquilo que você teve como verificação, seja positivo ou seja negativo. Então, elabore um planejamento, colhe os dados de maneira bem efetiva, esteja bem embasado com os valores, com tudo que vai acontecer, com a situação que você quer, com a atividade, com a atitude que você quer melhorar, com os riscos envolvidos na implantação dessa melhoria e apresente isso para os gestores, administradores, a alta direção, seja quem for que esteja tomando a decisão pela empresa. A partir deste momento, você consegue, é o primeiro passo para você começar a empreender dentro da sua empresa. Mas eu sou um operador de máquina só, eu estou ali todo dia. Posso empreender? Lógico que pode, né? Vai depender do tempo que você vai dispor para isso e de como que você vai coletar esses dados, como é que você vai embasar e como é que você vai apresentar isso. Mas é possível, como eu falei, às vezes vai ser um pouquinho mais fácil se a empresa te dá essa abertura e às vezes vai ser um pouquinho mais difícil se a empresa não tem esse conhecimento, se a empresa não tem essa atitude de empreendedorismo. E se você ficar muito irrequieto, achar que você quer empreender de qualquer forma e a empresa não te dá a oportunidade, não te dá a abertura, aí cabe a você analisar a sua carreira, o seu futuro para dentro da organização onde você está e se realmente o seu futuro está ali, se realmente você quer continuar nessa empresa para que você possa trazer, desenvolver e mostrar os seus conhecimentos para a empresa. E não é nenhum mal você sair da organização onde você está e buscar algo melhor para você ou buscar os seus sonhos, né? Te digo que você traz mais resultados quando você faz aquilo que você gosta, quando você se empenha naquilo que você gosta, naquilo que você ama, do que você trabalhar a vida inteira fazendo algo que você não gosta, mesmo que tenha um salário considerável aí. Lógico, reforço com vocês. Necessita de planejamento, necessita de uma análise para que você possa tomar as atitudes corretas no tempo certo. Então, a base sempre para tudo aquilo que a gente vai fazer, inclusive para o empreendedorismo, é o planejamento, é o conhecimento de tudo que vai acontecer naquele determinado momento, naquela determinada ação, naquilo que você está pensando em atuar ou em agir ou em resolver algum determinado problema. Então é muito importante isso. Se a empresa
não tem essa visão, você pode vender essa visão para a empresa também. Se ela não quiser, você faça o seu planejamento, entenda a sua realidade e de repente talvez seja necessário que você saia dessa empresa para que você possa buscar os seus sonhos, buscar os seus objetivos. E uma coisa que eu reforço sempre, isso é normal, isso é super comum ou deveria ser, mas de maneira planejada, de maneira pensada. Porque você não pode simplesmente sair, eu quero ser empreendedor agora. Então eu vou sair da empresa e vou criar a minha organização e vou resolver os meus problemas. Ou resolver os problemas daquilo que eu vejo. Não, não é assim que se faz, né? Tem que ser planejado, tem que ser pensado. Essas dicas são algumas dicas para você empreender. Lembrando sempre que, lógico, empreender é esse olhar fora da caixa, esse olhar inovador para alguma situação, e está muito atrelado a ter uma empresa própria, ter um negócio próprio, ou desenvolver uma startup, ou qualquer outra, uma empresa de tecnologia, desenvolver aplicativos. Sim, isso é muito importante, tem empreendedorismo muito forte nessa área, mas o empreender, repetindo e reforçando aquilo que eu falei no começo do vídeo, é você olhar para o ambiente onde você está inserido e questionar alguma situação, alguma atividade, alguma coisa que está acontecendo. E quando você começa a questionar, você vai trazer respostas. E essas respostas você vai aplicar isso dentro do ambiente, dentro da sua carreira, dentro da sua empresa. Então é muito importante isso, ter este olhar questionador e ter este olhar sistêmico, conhecer o universo onde você está, não ser um especialista. Ser especialista em um determinado assunto é importante, sim, né? Você vai ser referência, você vai ser um ponto de encontro ou um fator de mudança para as pessoas, mas você precisa também ter este olhar das outras áreas, as áreas que estão correlatas com a sua, para que você possa também adotar outras ideias, né? Você aplicar isso de maneira mais sistemática. Bom, era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Busquem esta veia empreendedora que nós temos, busque este olhar diferenciado, esse olhar questionador para tudo aquilo que a gente faz. Não é um questionador de apontar erros, mas sim de entender o que você pode melhorar dentro do ambiente onde você está atuando, melhorar dentro das atividades que você desenvolve, melhorar a sua carreira e entender que o planejamento vai te trazer resultados. Suas ideias vão trazer resultados e aplicar isso dentro das possibilidades da sua vida. Bom, mais uma vez, eu fico por aqui. Se você gostou, curte, compartilha, comenta esse vídeo. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Tem muito mais conteúdo aí para você aproveitar e aplicar no seu dia a dia. Inclusive, eu vou deixar aqui na descrição as redes sociais do Diário do TST para você buscar mais conteúdos. E vou deixar em destaque também um curso onde você vai aplicar na sua vida e aplicar na sua empresa ou entender e melhorar um pouco a sua carreira e assim ser um diferencial dentro do mercado onde você está atuando ou também poder crescer dentro da sua carreira. Um grande abraço e a gente se encontra, lógico, no próximo vídeo.